Bom, antes de entrar aqui, eu só vou dar dois pitacos na parte que o John falou ali, que é como eu enxergo. Eu tenho visto muitas pessoas pegar o NetBeans, desenhar as interfaces gráficas, depois ir para o Eclipse fazer o código. Não há nenhum nem dois. Por quê? Porque o João foi bonzinho, na minha opinião, quando disse que o editor de interface do Eclipse é bom. Para mim não é bom, é muito ruim. E o NetBeans é muito bom. Realmente, o editor de interface está muito bom. Então, eu tenho visto isso mais de uma pessoa fazer isso. Desenha as telas num e vai para o outro. Por quê? Porque o editor de código do Eclipse é excepcional. É muito bom. O do NetBeans era muito ruim, era quase a mesma coisa, comparando com o outro. O 6, eles correram atrás, tanto que uma dos destaques do 6 é o editor de código. Tá? Mas eu não consegui mexer bastante no 6 para ver se realmente eles chegaram lá ou não. Tá? Mas é só dois pitaquinhos. Bom, a gente mostrou ali duas ideias open source, principalmente tem as outras ali, mas aquelas duas são as mais importantes assim, no mercado hoje. O Eclipse, aqui é uma curiosidade, gente. Vocês sabem, como o Adriano mostrou no início, quem criou a plataforma Java foi a Sun, certo? Sun, Sol. Eclipse, capa, o Sol. O que será que o nome do editor da IBM, que é bancado pela IBM, chama-se Eclipse? Mas tudo bem. Eles adoram brincar um com o outro. Bom, tá, e daí? Quem é que ganha com essas ideias open source? Muita gente. As ferramentas da IBM, por exemplo, são todas baseadas no Eclipse. E as ferramentas da Sun são tudo baseadas no NetBeans. Se for olhar Rational e outras ferramentas profissionais aí, são plugins, na realidade, do Eclipse. E tem todo o Eclipse lá por baixo e eles desenvolveram toda uma infraestrutura enorme em cima do Eclipse. A Bola, o Together, passou para Eclipse também, até onde eu saiba. Então, se for olhar, tem uma série de coisas que estão usando a plataforma do Eclipse para desenvolver. Isso é uma das correntes. Mas tem uma outra que eu quero falar. Bom, quem é que ganha então com a existência dessas ideias open source? Quem quer aprender? É o primeiro, né? Por quê? Porque tu vai lá, a hora que tu quiser, baixa aquilo tudo para tua máquina, usa, vira do avesso, apaga, faz o que tu quiser com tudo. E paga quanto por isso? Nada. Absolutamente nada. Vai pagar a tua conexão na internet ou da forma que for. Mas tu pode fazer isso e tu não está com software pirata. Certo? Então quem quer aprender, é muito bom ter essas ideias open source. Segundo, quem quer trabalhar. Certo? Eu baixo elas, eu aprendo elas, eu já entro na empresa sabendo como é que elas trabalham. Ou pelo menos se não sei, eu tenho ideia, fica mais fácil de me ambientar. Quem mais ganha com isso? Quem quer ensinar. Por quê? Porque o cara tem acesso, ele não precisa vir para a faculdade que tem uma cópia, sei lá, o quê, de um determinado plataforma de desenvolvimento para poder aprender. Ele pode ir na casa dele mexer naquilo. Trabalhar, poder ensinar, isso é muito mais fácil de ensinar. Como é open, mais gente mexe, mais gente fala, mais fóruns tem sobre o assunto, mais material tem na internet, é uma cadeia. Quem quer empreender, eu posso montar toda uma estrutura de desenvolvimento, eu posso fazer uma software house sem tirar um centavo de dentro do outro. Não tem muito software barato, é muito caro. Muito caro. Então, quem quer empreender, eu quero montar a minha software house, montar meu negócio, começar a trabalhar, eu posso montar tudo baseado em uma estrutura open source gratuita. Mas tem gente que não sabe o que ganha com isso. Xinga isso aqui e não sabe o que ganha com isso. E não trabalha com Java ganha com isso. Por quê? Quem aqui já trabalhou com C#, .NET? Ninguém? Mas bom, quem trabalha? Alguma vez vocês já ouviram falar na Microsoft disponibilizar plataforma de desenvolvimento gratuita? Nunca! Nunca! Por quê?
tio Bill acordou naquela manhã e disse: eu vou criar uma versão express do Visual Studio e vou disponibilizar não só para os caras estudarem, para os desenvolvedores, aqueles também poderem usar. Por quê? Foi assim, um relampejo de bondade? Não. Foi por causa da concorrência desses caras aqui. Então, se hoje alguém tem uma versão de Visual Studio Express instalada e pode trabalhar com .NET, tem que agradecer esses caras aqui. Certo? Outro detalhe. Bom, ninguém trabalha, eu já vou ser maldoso então. Você sabe como é que o .NET surgiu? Sabe de onde? Também não foi o tio Bill acordou e teve um relâmpago e disse: vou fazer um novo .NET. Não. A Microsoft tinha uma máquina virtual Java, tinha o seu Visual Studio, eu sei, nem lembro mais. E tinha um tal de cara chamado G++, que a Microsoft dizia que era Java, só que a Microsoft amarrou na API do Windows. O que não pode ser feito. Java não pode estar amarrado em nenhuma API de sistema operacional nenhum. Ele é multiplataforma. Faz um negócio para rodar só no Windows, ele não é multiplataforma, porque é da primeira regra do Java. O que aconteceu? Você processou a Microsoft. E ganhou. Aí a Microsoft tem que fazer o quê? Bom, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque esse cara vai me pegar. Aí nasceu o .NET. Que em muitos casos é muito parecido com Java, não por acaso. Então, eu estava discutindo isso aqui com um amigo meu esse tempo e falei isso, né? Eu digo, o que seria dos desenvolvedores do .NET se não existisse o Java? Né? Para começar, eles não existiriam, eles estavam ali programando em VB8, sei lá o que, alguma coisa do gênero.